nessa manhã. Se você ainda está com o coração ainda duvidoso, pesaroso, que o Senhor possa entrar no teu coração nessa manhã e transformar a nossa realidade em nome de Jesus. Vamos orar, minha igreja? Te louvamos, ó Deus, por esse dia. Quero te agradecer por cada vida aqui presente. Que o Senhor já se faz presente aqui, receba os louvores, a adoração. Nós celebramos e lembramos, Senhor, o Dia dos Pais. Mas nós te adoramos, Senhor. O Senhor é o nosso Senhor, nosso Deus, o centro da nossa adoração. E é a razão de estarmos aqui, Senhor. Abençoe, Senhor, a todos que puderam vir, que estão aqui, Senhor, desfrutando da comunhão, celebrando o Teu nome. Abençoa, Senhor, aqueles que se dispuseram a sair de casa, Senhor, para honrar o Teu nome aqui. E ainda sermos privilegiados, Senhor, porque ouviremos a Tua voz. Nos louvores, nas orações, na adoração, na palavra que será trazida aqui, ó Deus. E te louvamos por isso, ó Pai. Nos dá um domingo na Tua presença. Aqueles que estão dormindo, Deus, desperta enquanto há tempo, porque a Tua volta é iminente, é próxima, Senhor. E para que todos possamos, Senhor, celebrar aqui hoje, mas um dia celebrarmos em glória contigo, em nome de Jesus. Amém e amém. Feliz Dia dos Pais, aos papais, aqueles que tiveram o privilégio de ter os seus filhos. Que Deus possa abençoar o seu dia, a sua vida. E que você que já criou o seu filho, hoje é só o suporte, né? Porque pai e mãe é para sempre, né? O filho até sai de casa, mas não sai do coração, não sai do telefone. Que Deus possa abençoá-los também nessa jornada. Convido toda a igreja a se colocar de pé. Nós vamos louvar ao Senhor nessa manhã. Eu te convido a louvar ao Senhor comigo. Mais uma vez, se você está com o teu coração aflito, esse é o momento de você depositar a tua aflição nas mãos do Senhor. Esse é o momento de você se derramar na presença dEle, porque o Senhor está aqui. O Senhor está aqui e Ele quer que você aproveite da presença dEle, da palavra dEle, para honrar, para louvar, para glorificar o nome dEle. Deixa que o resto o Senhor vai fazer por nós, em nome de Jesus. Bom estarmos aqui louvando a Deus, adorando o nome do Senhor e termos a oportunidade de exaltar o nome dEle. Bom estarmos aqui louvando a Deus. Podemos exaltar Teu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus. Um só amor, um só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus. Um só amor, um só Espírito. Bom estarmos aqui. Bom estarmos aqui louvando a exaltar Teu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus. Um só amor, um só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus. Um só amor, um só Espírito. Deus venha nos abençoar.
abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Bom estarmos aqui louvando a Deus. Podemos exaltar teu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus. Um só amor, no só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus. Num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Oh Deus, Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Glórias a Deus. Nós vamos ainda louvar ao Senhor, que é o nosso Pai. A todos quanto nele creram e o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Que honra! Hoje nós vemos um discurso fácil, dizendo que todos os caminhos levam a Deus e de que todos são filhos de Deus, mas a palavra é clara. Aqueles que nele creram e o receberam, esses são chamados de filhos de Deus. Nós precisamos nos comportar e sermos como filho do Rei, do Senhor Todo-Poderoso. Hoje a família tem sido destruída, desgraçada por tantas armas que têm sido usadas e coisas que a gente deixa chegar nos nossos lares. Tantos pais e mães que negam seus filhos, apenas os trazem ao mundo. Mas nós precisamos ser diferentes, porque nós temos um Pai de amor, o nosso Criador, que nos ama tanto e ama tanto a sua criação, ao ponto de entregar o seu Filho, derramar o seu sangue, para que nós pudéssemos ser reconciliados com o nosso Deus. Que honra, que privilégio, que a gente não jogue no lixo essa oportunidade de estarmos servindo ao Senhor com as nossas vidas e com o nosso entendimento. Pai, estamos aqui nessa manhã. Olha para nós, Senhor. Pai, estou aqui. Olha para mim, desesperado por mais de ti.
meu alimento, preciso ouvir a tua voz dizendo assim. Vem, filho amado, vem, filho amado, vem em meus braços descansar. E vem, Senhor, te conduzir ao meu altar. Ali falarei contigo, com meu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos, suas feridas sararei. Vem, filho amado, vem, como estás? Agora eu gostaria que a igreja cantasse um hino novamente, fizesse essa oração, se declarando, se derramando aos pés do Senhor, dizendo: eis-me aqui, Senhor, o Senhor é o meu Pai. Quantas vezes eu faço birra, quantas vezes eu sou rebelde, Senhor, mas eu não quero ser rebelde, eu não quero ser filho da rebelião. Eu sou filho teu, filho amado. Faça essa oração cantando. Pai, Estou aqui, olha para mim, desesperado, mais de ti. A tua presença é meu sustento, a tua palavra meu alimento. Preciso ouvir a tua voz dizendo assim. olha o que Deus diz. Vem, filho amado, vem em meus braços descansar. E vem, Senhor, te conduzirei ao meu altar. Ali falarei Contigo, com meu amor te envolverei.
Ah, Senhor, como é bom, ó Pai, poder ler a Tua palavra e entender o Teu amor, poder orar e saber que o Senhor está nos ouvindo, poder te pedir e saber que mesmo quando o Senhor diz não, é primeiramente para a Tua glória e sempre, Senhor, para um bem maior. Te louvamos, ó Deus. Mas quantas vezes nós somos apressados, ansiosos, quantas vezes a gente é birrento, Senhor. Quantas vezes queremos fazer a nossa vontade, te dar aquela ajudinha, quando o Senhor não precisou de ajuda para enviar teu filho à cruz e resolver o maior dos nossos problemas, que era a separação contigo, meu Deus. E mesmo assim, quantas vezes estamos separados de ti, Senhor? Não oramos quando acordamos, nem ao lavar a louça, nem no trânsito, nem no almoço. Quantas vezes deixamos a religiosidade nos dominar, Senhor, e adotamos um discurso perigoso, Pai, onde falamos de usos e costumes, mas não falamos de Cristo. E o Senhor é perfeito, o Senhor é completo. Queremos nessa manhã, Pai, reconhecer novamente a Tua paternidade, porque nós cremos que Tu és Deus, e nós o recebemos no nosso coração. E por isso temos o poder de sermos chamados filhos de Deus. E que possamos, a partir desta manhã, nos comportar como filhos de Deus. Filhos queridos, filhos amados, filhos que honram seu Pai, que honram o Evangelho, que honram a Tua palavra, e mesmo em meio à luta, está firme diante do Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. A igreja pode se sentar. Peço ao pessoal do louvor que não vá para muito longe, que já fiquem por aqui, por perto. Robinho, eu só vou precisar da tua ajuda. Preciso da do milagre da multiplicação de Robsons. Amados, eu louvo ao Senhor pelos irmãos presentes, mas vamos orar para que Deus derrame os dons sobre essa igreja. Precisamos de mais pessoas trabalhando. Precisamos de mais pessoas interessadas em trabalhar. Não sei fazer nada. Só diga assim: eis-me aqui. O Senhor vai capacitar. Obrigado. Às vezes o Senhor está até te capacitando e você não sabe disso. Davi, por exemplo, estava atrás das malhadas e foi consagrado um rei sobre uma nação. Mas ele tinha um coração que falava assim: eis-me aqui, eis-me aqui. Põe teu coração à disposição do Senhor e da obra do Senhor, do serviço do Senhor, para que Deus possa te usar, em nome de Jesus. Estou sem um programa aqui, Luíde. Consegue me enviar? O nome da Deise foi para lá embaixo. Mas enquanto eu acho o programa aqui, pronto, consegui, Luíde, obrigado. Eu pedi a ajuda do Robson para a gente reforçar as datas em que os pastores virão. E eu aproveito que nós não temos pastores visitantes, pelo menos hoje, manhã e noite, para que a gente possa falar mais à vontade. Bate-papo com o pastor Valdir, dia 3 de setembro, a gente vai mudar para as 18 horas, não é isso, Luíde? Dia 3 de setembro, depois eu vou mudar, nós vamos mudar para as 18 horas, por conta de uma programação que a igreja já tinha agendado. Então, para não haver conflito e para nós não adiarmos esse bate-papo, a gente só muda a hora do bate-papo. Então, ao invés de ser 16, vai ser 18, com a pregação do pastor Valdir no dia 4, culto da manhã e culto da noite. E o próximo é o pastor Israel, que virá no final de semana seguinte, 6 e 7, não é isso? Deixa o Robson trocar ali. Pastor Israel. Qual data, minha irmã? Isso, 10 e 11.
Pastor Israel, dia 10, mantido às 16 horas. E dia 11, manhã e noite. Preciso que a igreja esteja em oração. Preciso que a igreja esteja em oração. Amados, a gente está chamando um líder para ficar conosco. Sabe-se lá quanto tempo esse líder estará aqui. E nós seremos conduzidos, e essa será a nossa imagem na comunidade, por mais sei lá quanto tempo o Senhor vai permitir que esse líder esteja aqui. Então, se queremos um líder, um pastor segundo o coração de Deus, a gente precisa orar, a gente precisa insistir, a gente precisa bater na porta. Senhor, manda um líder segundo o teu coração, que atenda os propósitos, os princípios da tua palavra, porque não adianta não ter uma vida de oração e depois entregar tudo a culpa nas mãos de Deus. Amém, igreja? Está muito fraco, não tem pessoas orando. Amém, igreja? Eu tenho pessoas de oração nessa igreja, amém? Pode baixar um pouquinho, Robinho. Eu tenho pessoas de oração nessa igreja, amém? Glórias a Deus. Vamos continuar? Obrigado, minha irmã. Eu vou convidar a nossa irmã Sheila, está pronta? Estará louvando ao Senhor nessa manhã. Bom dia, igreja. Então, é motivo de grande alegria estar mais uma vez com os irmãos. E aí está homenageando os nossos papais, né? Nesta manhã, a Deise me deu essa missão para hoje. E engrandecer o nome do nosso pai querido, nosso pai amado, né? Por conta dele que nós estamos aqui nesta manhã. Por esse grande amor desse grande pai, né? O maior dos pais. E que nos proporcionou os nossos pais terrenos. Então vamos louvar ao Senhor neste momento.
Amém. Convido a todos a se colocarem de pé novamente. Nós vamos para o nosso momento de entrega de dízimos, bens, vidas, nosso momento de oferta. Peço ao pessoal da equipe de louvor que esteja aqui na frente para me ajudar. E enquanto nós louvamos ao Senhor, você tem a oportunidade de trazer a sua oferta, seu dízimo, seu mantimento. Pessoal, não se esqueçam, nós estamos aí no dia 14. Quem puder, já separou, traz o seu mantimento, traz o seu quilo, traz o alimento, para que nós possamos abençoar as famílias ao qual nós temos ajudado. Contribuam com esse trabalho, porque nós temos famílias que necessitam da nossa participação, necessitam da nossa ajuda, da nossa presença. Eu sempre digo isso, se está difícil para quem trabalha, para quem não trabalha, está mais difícil ainda. Então, nos ajude a abençoar. Fala, Lídia. Pedir aqui licença, Rafael, os irmãos, só um minutinho, tá? Hoje, às 18 horas, reunião da Comissão de Evangelismo e Missões, tá? Então, hoje, 18 horas, reunião da Comissão de Evangelismo e Missões para tratar da campanha de missões nacionais. Você que quiser sua camisa de missões, coloque no envelope o tamanho e R$50. A pessoa responsável que vai trazer a camisa só vai terça-feira lá em casa levar. Então, a Elza já me deu, você bota o seu tamanho, R$50 no envelope, ela estará terça-feira na minha casa levando a camisa. Domingo, nós teremos classe única na EBD com o pastor Carlos Elias, da PIB de Campo Grande. Então, domingo, na hora da EBD, classe única com o pastor Carlos Elias. Quarta-feira, culto de oração, estudo bíblico. Terça, 8 da manhã, nós temos jardim de oração. Hoje, às 19 horas, temos culto evangelístico. Você vai para sua casa, você vai se confraternizar com os seus familiares, mas não esqueça de vir adorar o Pai Maior, que é o nosso Deus. Obrigada. Amém. Aproveita, se você tem aquele pai, aquele filho que ainda não aceitou Jesus, convide ele para estar conosco à noite. Traga mais um, em nome de Jesus. Enquanto louvamos, você traz o seu dízimo e a sua oferta. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, Os céus da terra, os vastos oceanos, fico a pensar em tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar nas matas e florestas, escuto as aves todas a cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo teu poder sem par. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso
e para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, em te cantar. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Amém. Rafa, pode orar pelas ofertas? Senhor Deus, obrigada por esse dia tão lindo que o Senhor está nos concedendo, ó Pai. Nesse momento queremos agradecer pelos dízimos, pelas ofertas, ó Pai. Agradecer, Senhor, por cada pessoa que pôde contribuir, ó Pai. Que o Senhor possa estar derramando as bênçãos dos céus sobre a vida delas, ó Pai. Abençoa as pessoas também que não puderam contribuir. O Senhor conhece o coração. Que o Senhor possa estar dando, Senhor, condições para que também o possa fazê-lo, Senhor. Ser conosco nesse dia, ó Pai, e que esses dízimos e ofertas venham ser bênção para a tua casa, Senhor. Venha suprir, ó Pai, as necessidades da tua casa. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. A igreja pode sentar. A palavra está com o nosso irmão Jefferson. E logo em seguida, Luíde, a leitura. Bom dia, igreja. Parabenizar todos os pais presentes, todos os esposos, né? Todos aqueles que não têm mais o seu pai por perto. Sabemos que ele está com o Pai Celestial. Que nós possamos ter sempre em nossa memória e no nosso coração. Quantas vezes eu deixei de te abraçar, de te escutar, quis andar sozinho, Pai. Aqueles teus conselhos que eu não dei valor me fizeram ver que era tudo por amor, mas Pai, eu sei que o tempo não pode voltar. Também sei que não tem hora pra recomeçar, mas que ontem quero te ouvir, quero te abraçar. Vem cá perto de mim. Eu reconheço a importância que é você. Te agradeço por me fazer entender que o teu amor foi incondicional, o teu zelo pra me ensinar. De hoje em diante, mais que ontem, vou te amar. Quantas vezes eu deixei de te abraçar, de te escutar, quis andar sozinho, meu Pai. Aqueles teus conselhos que eu não dei valor me fizeram ver
sei que o tempo não pode voltar. Também sei que não é tarde pra recomeçar. Mas que ontem quero te ouvir, quero te abraçar, vem cá perto de mim. Eu reconheço a importância que é você, te agradeço por me fazer entender que o teu amor foi incondicional, o teu zelo pra me ensinar. De hoje em diante, mais que ontem, vou te amar. Eu te agradeço a importância que é você, te agradeço por me fazer entender que o teu amor foi incondicional, o teu zelo pra me ensinar. De hoje em diante, mais que ontem, vou te amar. De hoje em diante, mais que ontem, vou te amar. De hoje em diante, mais que ontem, vou te amar. Amém. Quero parabenizar todos os papais, um feliz Dia dos Pais, que possamos valorizar os nossos pais, amar os nossos pais enquanto Ele está pertinho de nós. Eu quero agradecer a Deus, o pai que Ele me deu, e o tempo que eu pude estar com o meu pai. Ele foi o meu exemplo, o meu incentivador na vida cristã. Hoje, se eu estou lá no seminário fazendo teologia, eu estou fazendo em homenagem ao meu pai. Meu pai foi bacharel em teologia, implantador de igrejas, e muito eu devo ao meu pai, tudo aquilo que eu aprendi na vida cristã. Eu hoje sinto muita falta do meu pai. Eu até tenho na cozinha da minha casa a foto do meu pai. E ali é como se ele estivesse comigo, sabe? Eu olho para ali e ele sempre está comigo, no meu coração. Hoje eu não sinto mais dor de não ter meu pai, eu sinto saudade. Mas os ensinamentos do meu pai, ele flui e vem na minha mente sempre, sempre. E quem aqui hoje não está com seu pai, lembre que o tempo foi o tempo de Deus que Ele deixou o seu pai contigo. E ou você que está com seu pai, valorize o seu pai enquanto você tem o seu pai. Eu vou ler uma parte. Hoje está tudo no computador, né? Então a gente vai lá. Ele é forte, é protetor, é o provedor e amado pela criança, é incompreendido pelo adolescente, é careta para o jovem, é nosso amigo quando nos tornamos adultos, é o socorro quando Só um minutinho, irmãos. Quando nos tornamos pai. O nosso pai é aquele que nos ensinou tudo, o nosso maior exemplo. Feliz Dia dos Pais. Amém? Vou chamar a Amanda, ela estará trazendo o recado de Deus aos nossos corações, aos pais, nessa manhã. Principalmente, a mensagem não é para os pais somente. A mensagem era para proclamar o reino de Deus. Amém? Senhor Jesus, eu quero te louvar pela vida da tua serva e pedir sobre a vida dela, Senhor, as mais ricas bênçãos do Senhor. E que ela venha lembrar tudo aquilo que o Senhor colocou no seu coração. E que a sua graça e a sua misericórdia seja com cada pai aqui presente, com a vida, Senhor, de cada família de Jardim Monteiro, em nome de Jesus. Amém.
Bom dia, igreja. Eu pensei, que pessoa mais improvável para falar de pai, né? Uma mulher que não sabe o que é ser pai. Mas eu conheço um pai. E é desse pai que eu vou falar. Senhor, muito obrigada, Pai, por estar na tua casa. Eis-me aqui, Senhor. Fala, Senhor, através dos nossos corações aquilo que o Senhor quer ministrar à tua igreja, Pai. Tenha livre acesso, ó Deus, à minha vida, Senhor, e ao coração de cada membro aqui desta igreja. Em nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, eu acho que toda pessoa, pelo menos eu tenho Jefferson lá em casa, e a questão que fica na cabeça dele sempre é: como ser um bom pai? Ele ainda não tem, mas ele projeta isso há muitos e muitos anos e sempre compartilha comigo. Será que eu vou ser um bom pai? Será que eu vou ser um bom pai? E eu acho que esse questionamento fica na cabeça de todos os pais. Eu estou sendo um bom pai? Eu vou ser um bom pai? Como é ser um bom pai? E a gente sabe que todo mundo sempre diz que se você não teve um bom pai, você não será um bom pai, ou se você não teve um bom pai, você não conhece e não consegue compreender o amor de Deus, porque é um amor de um pai. Mas eu venho dizer para vocês que a gente precisa fazer o caminho contrário. Se a gente não teve um bom exemplo de pai, ou se a gente não teve um pai por algum motivo, a gente precisa se espelhar no pai maior, que é o nosso Senhor Jesus. Então, se você prestou atenção no culto desde o começo, ele já ministrou no seu coração. E eu fiquei muito grata ao Senhor, porque eu falei, Senhor, foi o Senhor que falou comigo. Porque em cada música, em cada oração, Deus já estava confirmando que ele queria falar no coração dos irmãos hoje. E foi exatamente o que ele ministrou no meu. Então, entenda, mesmo que você não tenha um exemplo de pai, mesmo que você não saiba o que é ser pai, espelhe-se no Pai eterno, que é Jesus. Ele vai te ensinar a ser o melhor pai que você poderá ser. Eu queria convidar os irmãos a lerem a Bíblia em João 17, 21, se puder projetar. João 17, 21. Temos ali na tela, irmãos, se vocês quiserem acompanhar. Eu vou ler uma vez, depois a igreja, por favor. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A igreja. Quem lê João 17, entende que esse versículo está num contexto em que está pouco tempo para Jesus ser crucificado. E ele conversa com os discípulos acerca disso. E antes de morrer, ele passa para os discípulos a importância deles estarem em comunhão. E quando ele passa a importância deles estarem em comunhão, ele dá o exemplo da comunhão que ele tem com o Pai. Ele fala, como eu sou com meu Pai. Então, quem melhor para nos ensinar a maior relação de pai do que Deus e Jesus? Este é o maior exemplo que nós podemos ter de relação de pai e filho, porque eles tiveram uma linda relação e nos ensinaram com essa relação. E é através disso que nós vamos aprender hoje a ter uma relação de pai e filho com o nosso Pai Celestial. E isso vai nos ajudar a também ser um bom pai terreno. Agora a gente vai observar alguns versículos da Bíblia e vamos aprender 3 características de uma relação que tem comunhão. Uma relação que tem comunhão, irmãos, ela tem o amor como característica. Se puder pôr para mim na tela, Romanos 5, 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Tem maior exemplo de amor do que esse? Não tem. Eu imagino que Deus, como Pai,
não ficou feliz em ver o seu filho sendo sacrificado. Se nós, que não temos dimensão do amor de Deus, nós sentimos muita dor quando vemos o sacrifício dele na cruz, eu imagino como foi para Deus ver o seu filho sendo crucificado. Mas ele sabia que era para algo maior. Ele sabia que precisava desse sacrifício. E o que eu acho interessante é que quando Jesus fala, se for possível, passa de mim esse cálice. Imagina a dor do pai quando ele ouviu isso. Eu acho que se ele fosse terreno, ele falava, não, pode tirar meu filho dessa cruz, eu não vou deixar ele sofrer. Mas ele sabia que precisava passar por esse sacrifício e por amor a todos os outros filhos dele. Porque ele sabia que ele não tinha apenas um filho, que era Jesus, ele tinha todos os outros. E ele precisava entregar o seu único filho, sem pecado, para morrer pelos nossos pecados. Então, ele precisava sacrificar. E vocês, como pais, quantas vezes precisam sacrificar muitas coisas pelos seus filhos? Às vezes, você precisa ficar trabalhando muito e o seu filho não entende. Mas é um sacrifício que você faz para o bem dele, para que ele tenha as coisas em casa. Às vezes você precisa dizer um não, mas é um sacrifício que você faz porque você ama o seu filho e sabe que aquilo não vai ser bom para ele. Então, da mesma forma que Jesus teve que se entregar na cruz e o Pai permitiu que isso acontecesse, os pais precisam muitas vezes também permitir que algumas coisas ruins aconteçam, porque mesmo que pareça ruim, o fim daquilo é representação de um amor. E a pergunta que eu deixo para você, pai, hoje é: como você tem demonstrado esse amor para o seu filho? Será que o mesmo amor que Jesus demonstrou por todos nós, filhos, na cruz, que Deus demonstrou entregando o seu filho, nós temos demonstrado também em nossas casas, os pais têm demonstrado também em seus filhos? O segundo ensinamento que a gente aprende com essa relação entre Jesus e Deus é o ensino. Abra, por favor, a Bíblia ou coloque no projetor. Hebreus 5, 8 e 9. Ainda que era filho, Obrigada. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, vê-la ser a causa eterna da salvação para todo o que lhe obedece. Jesus era Jesus, gente. Ele era Jesus, ele fazia parte da divindade, da trindade, e mesmo assim ele aprendeu. Ele ia para a igreja para ser instruído, ele se debruçava nas escrituras, ou seja, ele aprendeu do Pai. Ele buscava se aperfeiçoar na palavra de Deus a cada dia, mesmo sendo Jesus. Ele fazia isso. Quando a gente sempre ensina para as crianças Jesus pequeno, a gente sempre tem a imagem de Jesus como uma criança que sempre estava na casa do Pai, procurando saber das coisas do Pai, se esforçando em aprender mais das coisas do Pai. Então, se ele, que era Jesus, desde pequeno... Obrigada, Caleb. Se ele, que era Jesus, desde pequeno, analisava as Escrituras e crescia no conhecimento da palavra, a Bíblia diz que Jesus crescia em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Se ele, que fazia isso, a pessoa que teria todas as outras coisas, ele poderia nascer sabendo, não é verdade, gente? Eu creio que Jesus, quando criou ele, criou com algo especial. Ele já tinha essa sabedoria, essa inteligência, mas ele aperfeiçoava ela na palavra de Deus. E, com certeza, ele aperfeiçoava também no exemplo que ele tinha do pai dele. Eu lembro muito bem da passagem que ele foi batizado para ser exemplo por nós. Ele foi batizado por João e uma palavra do céu veio dizendo: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Imagina a alegria do pai em ver o filho seguindo os passos que ele deixou. Eu creio que essa foi a imagem que Deus teve quando viu o filho dele sendo batizado. Porque ele não precisava ser batizado, ele já conhecia a palavra, ele já servia, mas ele fez isso por exemplo. Fez isso para mostrar que ele também aceitava, o homem Jesus aceitava ao Deus Pai Celestial.
E este é um exemplo que nós precisamos seguir, que vocês pais precisam seguir. O que vocês têm ensinado ao filho de vocês? Lembre-se, muitas vezes as atitudes falam muito mais do que as palavras. Não importa se você ensina para ele a Bíblia, se você vem com ele na casa do Senhor, mas se quando você sai daqui as suas atitudes não demonstram isso. Ele vai seguir muito mais aquilo que você faz do que aquilo que você fala. Então tome cuidado. Jesus, ele seguiu o mestre. Ele fez aquilo que o pai dele lhe ensinou. E ele buscava se aperfeiçoar no que o pai dele tinha lhe ensinado. Então prestem atenção nisso. Vocês, como pais, precisam ser um exemplo no ensino. Não só aprendendo, mas passando para os seus filhos essa aprendizagem. E por último, confiança. Que palavra difícil, né, pessoal? É muito mais fácil falar de confiança do que viver confiança. Por favor, Mateus 26, 39. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Quando ele diz, não seja como eu quero, mas como tu queres, ele demonstra total confiança no Pai. Ele diz, a minha dor, o meu eu não quer passar por isso, mas eu confio em ti. E eu sei que se for para ser isso que eu preciso passar, eu vou passar, porque eu confio em ti. Que é exemplo maior de confiança do que o de Jesus na cruz com seu Pai. Ele confiou. Não deve ter sido fácil, pessoal. Só de ver as imagens eu choro e fico imaginando a dor que Jesus sentiu. Até porque ali ele estava homem. Então ele sentiu dor de homem. Ele foi cravejado com a dor de homem. Os escravos eram de verdade. Não era uma dor simbólica. Apesar de ser para a gente um símbolo. Não é uma dor simbólica, ele teve uma dor real. E como pai, Deus deve ter sofrido muito vendo ele passar por isso. Mas ele permitiu que ele passasse. E Jesus mostrou confiança no Pai. Quando a gente vê uma criança se jogar de um alto e ela se joga em direção ao seu pai, ela se joga porque ela confia. Quando ela não confia, ela não se joga. Porque ela sabe que aquilo ali pode fazer ela cair. A criança ela não é boba. Mas quando ela faz isso de se jogar, é porque ela confia que tem alguém esperando ela. Que ela não está sozinha. E a confiança é isso. É a gente ter certeza de que a gente não está sozinho. Que apesar das lutas, que apesar das dificuldades, a gente não está sozinho. Está doendo? Está doendo, mas a gente não está sozinho. Se a gente está passando por essa situação, é porque é necessário passar. Então, entenda. Se hoje eu perguntasse se o seu filho fosse pequeno ou até grande, ele se jogaria nos seus braços? Ele confiaria em você? Não digo só na brincadeira, mas seu filho confia em você em relação às finanças, seu filho confia em você em relação a administrar o seu lar, seu filho confia em você em relação a cuidar da casa. Ele confia em você e ele sabe que nada de mal vai acontecer com a casa dele porque o pai dele o protege, porque a casa dele está protegida pelo super-herói dele, que é o pai. Nós temos que ter esse pai na nossa casa. E o líder desse pai precisa ser o Pai Celestial. Porque é somente blindado por ele que ele vai conseguir ser alguém confiável, alguém que passe confiança para o seu filho. E para a gente concluir, eu quero falar para vocês, o nosso maior exemplo de modelo de pai precisa ser Deus. Se você quer ser um bom pai, precisa antes ser um bom filho de Deus. Entenda, ninguém é pai antes de ser filho. Precisamos passar por esse processo. Então, se você quer ser um bom pai, seja um bom filho. Aprenda com o mestre. Tenha comunhão com ele e siga os seus passos. Deus, ele é o nosso pai.
mas Ele precisa que a gente aceite essa paternidade. Ele não é um pai intruso que vai entrar na sua vida e você vai ter que aceitar Ele porque Ele é o seu DNA. Não é assim. Nosso DNA não foi... Deus, Ele não foi nosso pai por DNA, foi porque Ele nos escolheu primeiro. Ele que escolheu ser o nosso pai. Foi uma paternidade por amor. É uma adoção, pessoal. A paternidade de Deus é uma adoção. Ele não nasceu, Ele escolheu você. E esse amor, essa escolha que Ele fez, precisa ser feita por você também. Ele escolheu ser o seu pai. E você escolheu ser o filho dele? É isso que eu venho deixar para vocês hoje. Vocês precisam entender que a única coisa que vai fazer com que vocês sejam bons pais é a presença. É a presença do Espírito Santo na vida de vocês. É a presença da paternidade no DNA de vocês. É vocês entenderem que antes mesmo de vocês serem pais, vocês são filhos. E filhos de um Deus grande, filho de um Deus que está pronto a te atender, mas que como um pai também nos repreende, que como um pai também nos ensina e nos instrui de acordo com a palavra dele. E quando um pai faz isso, ele não faz por mal, ele faz por amor. Da mesma forma é o Senhor. Quando Ele nos instrui, Ele faz por amor. Quando a gente sofre, é por amor. Entenda, nada que você tem passado, as lutas que eu sei que não deve ser fácil ser um pai, porque o pai ele vem carregado de uma tarjazinha dizendo, ele tem que prover, ele tem que sustentar, ele tem que suprir. E não é fácil, ainda mais no dia de hoje, onde tudo está mais caro, onde tudo está mais difícil. Mas eu tenho certeza que se esse pai estiver com a presença do Senhor na vida dele, de nada lhe vai faltar. E eu tenho certeza de que ele será o melhor pai do mundo, sim, o que nós costumamos falar. Porque ele segue o Mestre, ele segue o exemplo do Pai Celestial. E não tem como a gente errar quando a gente segue o maior exemplo de paternidade que nós temos. Então, hoje, ao invés de você pensar, até você mesmo que não é pai, eu que não sou mãe ainda, que você possa pensar, qual é a paternidade que eu tenho tido na minha vida? Qual é a direção que eu tenho seguido? Quem tem sido aquele que tem me instruído? Será que tem sido verdadeiramente Deus, o Mestre? Eu sigo os passos dele aonde eu for, seja educando meu filho, seja trabalhando, eu tenho seguido os passos do meu Mestre? Então, o que eu quero deixar para vocês hoje é, irmãos, pode voltar no primeiro versículo? João 17, 21. Para que todos sejam um, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus não falou isso à toa enquanto ele estava quase morrendo. Com certeza ele tinha um propósito para falar sobre isso. E o que Deus mais quer não é que você aceite ele e simplesmente aceite. Ele quer ter uma relação com você. Ele criou você para ter uma relação com ele. E uma relação de pai e filho. É isso que ele quer de você. Nada mais do que isso. Ele quer ser um com você. E sabe o que significa ser um? Significa, se eu estiver aqui e Jefferson estiver lá na esquina, a gente está numa sintonia tão grande que eu vou escolher a mesma coisa que ele escolheu lá na esquina. Mesmo que a gente não esteja no mesmo espaço, a gente vai ter os mesmos pensamentos. A gente vai ter as mesmas escolhas, porque nós somos um. E quando nós somos um, nós pensamos como um, nós agimos como um. E é isso que ele quer ter conosco. Ele quer ser um como ele é em Cristo Jesus. Então, a relação que ele tem com o Filho, Jesus, o unigênito, ele quer ter com você também, porque você é filho dele. E ele escolheu ser o seu pai. Porque a Bíblia diz que ele nos escolheu primeiro. Então, entenda isso. Não foi uma escolha tua aceitar Jesus. Ele que te escolheu. Você apenas aceitou essa paternidade. Então, hoje, se aproprie dela.
aceite a paternidade do Senhor na sua vida e seja um nele. E eu tenho certeza que essa palavra ela veio do coração de Deus, porque eu prestei bastante atenção no culto e desde o início foi isso que o Senhor estava ministrando. A unidade que nós precisamos ter, a comunhão. Nós precisamos ser um nele. Ele é o nosso Pai eterno. E se nós não soubermos dessa paternidade, nós não seremos um bom pai terreno. Então, que vocês possam entender e aceitar essa paternidade. Amém. Glória a Deus. Que Deus continue abençoando a vida da Amanda e que possamos cada dia ter palavras vindas da parte de Deus através da boca da serva dele. Vou convidar todos os pais aqui à frente, todos os pais, todos. Cristiano, Rafael pode vir, porque tem promessa do Senhor na vida de vocês. Pode vir, Cristiano e Rafael. Pode vir. Ed, o que tu tá fazendo aí? Salvador. Por último, vou chamar meu filho, porque ele tem promessa de Deus também. Pode vir. Fátima, logo após a leitura da leitura da poesia, aí você tem a palavra para estar... A Fátima não gosta muito, tá, irmãos? Então, por isso a Deise não está aqui. Ela só tem as ideias, é maravilhosa, né? Isso já é muito importante. É algo profundo, mas a gente respeita e aceita, sim. E que Deus continue abençoando a vida da Fátima, da Claudinha, da Deise, de toda a comissão de programa desta igreja. Procura-se um pai. Pai, aquele que leva com brio e brilho a sustentação celeste de ser um grande homem. Grande para, como intercessora em tempos de guerra, trabalhar com afinco e mesmo a tanto labutar, me ensina como é o amar. Esse homem tem em si um grito de guerra, que mesmo atravessando o deserto nesta terra, diga com firmeza, vou vencer conquistando. Um pai, um lorde em estágio de harmonia, cuidados com a família abraçada, conquistada e amada. Quando pensa em um pai, pensa em uma cidade sólida, que no seu dia a dia vence a cada obstáculo vindo. Procura um pai sorrindo, mesmo em circunstâncias existindo de conquistas e batalhas. Um pai assim eu quero para mim. Pai, reflita. Um dia Deus olhou do céu e disse: tereis em mãos pessoas para cuidar, administrar, ordenar e ajudar. Principalmente, sereis um grande e fiel amigo, um pai herói de todos os dias. Obrigado, Pai. João Pereira da Silva Filho, capelão da Convenção Batista Carioca. Que Deus abençoe a todos os pais. Eu estarei orando pela vida de cada um aqui, que é pai, que ainda vai ser pai, que Deus esteja abençoando. Vou pedir às mulheres que fiquem de pé, coloque suas mãos inclinadas para esses pais, assim abençoando a vida deles. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer pela vida de cada pai presente aqui, Senhor. Senhor, Tu deu uma missão a cada um e eles têm cumprido, Senhor, com a sua tarefa. Dá capacidade, dá força, dá ânimo, dá, Senhor, a vontade e o desejo de procurar na Tua palavra, procurar os ensinamentos em Ti, para que seja, Senhor, aquele pai que Tu desejas que ele seja, Pai. Abençoe a vida de cada um.
Abençoe a vida daqueles que serão pai ainda, Senhor. Que o Senhor abençoe a vida deles, Senhor, para que eles sejam, Senhor, abençoados e realizados na missão de pai nesta terra. Em nome de Jesus. Amém. Quero dar as boas-vindas ao Carlos. Vamos, o que a gente diz para o Carlos, da Marta, Carlos Teles? Seja... Amém. E eu vou entregar para ele essa cópia dessa poesia e dizendo a você que essa igreja recebe com amor, com carinho. Segunda-feira nós estaremos lá fazendo a visita, né, à família, e que Deus abençoe o seu retorno à casa do Pai. Amém? Com a palavra, aí o Caleb. Aí, ficou bonito. Pai, eu sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar. Alguém que te adore. Sobre mim, o óleo precioso da unção.
Os irmãos podem sentar, assim, com uma oração silenciosa, encerramos o culto. Hoje não temos EBD e quero fazer um apelo aos irmãos. Não deixe de vir hoje às 19 horas para o culto da noite. Geralmente fica vazia a igreja, né, Rafael? E aí você vai para a casa do pai e esquece do pai maior, tá? Faz um esforço aí e venha adorar o Senhor. 18 horas, reunião, comissão de evangelismo e missões.